Olá, meus amigos e amigas. Nós vamos com esta live falar um pouco, trocar umas ideias sobre a animação viva. A vida é uma festa. Em meu desenvolvimento de vídeos aqui no YouTube, eu já comentei uma animação, a animação Coraline, se encontra aqui no nosso feed de notícias. Lá no comecinho é um dos primeiros vídeos que eu fiz comentando uma animação. E hoje a gente vai falar sobre essa animação Viva a Vida é uma Festa. Tem vários elementos que a gente pode abordar a partir da psicanálise, da psicologia analítica, da psicologia familiar sistêmica. E aí a gente traz alguns elementos que vão colocar em paralelo a perspectiva familiar sistêmica e também a psicologia analítica. Na verdade, eu não vou fazer uma análise, é um breve comentário e alguns pontos dessa animação vão aparecendo e sendo comentados a partir dessas perspectivas psicológicas e tentando promover um enquadramento dessa animação num contexto que é primeiramente familiar, mas também tem muito a ver com o processo de individuação, processo de constituição da personalidade. E aí eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, um domingo, dentro desse contexto de feriado, amanhã é dia de finados, muita gente já viajou, então é um momento oportuno também para quem ainda não viu essa animação poder ver com a família, poder ver com a criançada, e é bem interessante. Eu vou colocar aqui o tema e aí eu já começo a pontuar aqui a nossa animação. Então está aqui, pronto, uma conversa sobre a animação Viva, a Vida é uma Festa. E aí eu já destaco para a gente poder aproveitar melhor o tempo. Bom dia para quem chegou, bom dia para quem vai chegar e ver depois. Boa tarde e boa noite também, né? Porque tem gente que vê depois. Você pode deixar aqui também o seu comentário, aquilo que você observou, porque vale lembrar que eu comento a partir daquilo que eu vou captando das narrativas, mas você pode ver coisas totalmente diferentes. Aí coloca aqui que a gente vai construindo juntos. Esse é um espaço de construção. E antes de falar sobre a animação Viva a Vida é uma Festa, eu queria lembrar também que tem um vídeo que eu vou colocar depois ele nos stories, que é um comentário sobre um filme também bem legal e que vai aparecer amanhã é segunda, isso, amanhã na tela quente. Corra! É um filme que fala sobre racismo e usa alguns elementos bem interessantes de psicologia. Então depois eu coloco nos stories, ele também já está aqui há algum tempo no meu Instagram. Eu quero começar então falando sobre a frase que abre essa animação. É uma animação bem colorida, o contexto, de uma maneira geral, as pessoas acreditam que o contexto é sobre a morte, é uma poética sobre a morte, de uma certa maneira mas o que está em jogo aqui é o grande debate dentro de um contexto familiar. E logo no primeiro minuto, a frase que abre a animação vem do Miguel, que é o protagonista, que é um menino, uma criança, e aí ele diz o seguinte: às vezes eu me sinto castigado por algo que aconteceu antes mesmo que eu nascesse. Essa é a frase que, de uma certa maneira, vai servir como chave para a gente entender tudo aquilo que se desenvolve nessa animação. E aí é bem interessante porque eu trouxe uma citação do Jung, de um livro chamado O Desenvolvimento da Personalidade, onde ele fala sobre essa relação entre pais e filhos e esse processo que termina sendo um reflexo da vida dos adultos dentro do mundo infantil. E aí ele diz assim: por via de regra, o fator que atua psiquicamente de um modo mais intenso sobre a criança é a vida que os seus pais ou os seus antepassados não viveram. Essa é a frase que eu uso a partir dessa abertura da animação. A criança diz que se sente castigada por algo que aconteceu antes mesmo que ele nascesse. E aí nesse livro do Jung aparece essa citação que nos ajuda a entender esse contexto, que não é só o da animação, é um contexto do nosso arranjo familiar.
A vida que os pais ou os antepassados não viveram termina sendo a vida ou aquilo que vai ter mais influência sobre a vida de uma criança. Quando isso acontece, e aí a narrativa de Viva, a Vida é uma Festa, vai ser toda sobre isso. Sobre uma tensão poderosa entre elementos da família do Miguel, elementos que não foram vividos de maneira adequada e que termina se refletindo sobre a sua forma de entendimento e sobre a sua forma de viver no mundo. Isso aí vai durar um tempo, até que depois ele começa a entender algumas coisas e achar um caminho alternativo. Aqui aparece ainda nesse primeiro momento da animação, aparece uma coisa bem interessante, que é a imagem, ele contando a história da família. Houve uma família, a Amélia, que é a tataravó, que é onde começa tudo. A Amélia foi deixada pelo marido, que ele deixou a família, deixou a Amélia, deixou Inês, que era sua esposa e sua filha. E essa Inês é justamente a bisavó do Miguel. E a questão toda se desenvolve da seguinte maneira. A Amélia entende que, juntamente com Inês, foram deixadas pelo marido, que resolveu viver de música. E a reação dela, inclusive o Miguel diz isso, ela não podia ficar esperando, tal, então ela começou a reorganizar a sua vida, ressignificar a sua vida. Mas para fazer esse processo de reencontro, reorganização da vida, o que ela decidiu fazer foi banir a música de todo o contexto familiar. E aí aparecem algumas cenas no início que vão representando essa resistência poderosa à música. E o Miguel diz o seguinte: a música acabou com a vida dela e os sapatos trouxeram a vida de volta, né? Os sapatos restauraram a vida, porque uma vez que baniu a música do seu contexto familiar, a Amélia resolveu investir na confecção de sapatos. E essa confecção de sapatos, essa arte de fazer sapatos, ela transmite a toda a família, né? Primeiro a sua filha, depois ao seu genro, e isso vai atravessando toda a tradição familiar, chegando ao Miguel, que no momento em que a gente se depara com ele contando essa história, ele está no ofício de engraxate. E depois, na medida em que a animação vai caminhando, a família diz que decidiu que ele pode entrar no ofício de fazer os sapatos. E aqui eu quero destacar essas duas imagens, sapatos e música. E o que representa a música na animação é o violão. Esse é um instrumento máximo da representação musical. Inclusive tem fotos do violão, tem o violão que o Miguel usa, tem um violão que termina sendo a marca de um artista famoso, Ernesto de la Cruz, que depois aparece na história também. E eu quero trazer a partir da simbólica, analítica, o que é que significam essas duas imagens, porque essas duas imagens vão determinar todo o curso da história da família do Miguel. E por um lado nós temos aqui que a música e o instrumento, que é o violão que aparece, representam a dinâmica subjetiva, tudo aquilo que é subjetivo, tudo aquilo que é mais íntimo, o mundo dos sonhos, dos projetos, das expectativas, aquilo que a gente vai tomando para nós como condição de futuro. Os projetos de futuro, a dimensão que o Nietzsche chamava de dionisíaco, né? Aquele espírito sentimental que conduz à própria realidade. A dimensão do sentimento, então, está representado aqui pela música. Inclusive, isso não é só a analítica junguiana que fala. Todo mundo sabe que você escuta uma música e ela ganha formatos diferentes. Uma música de um determinado artista termina trazendo lembranças da sua infância, termina trazendo lembranças dos seus amores. Você escuta uma música que era uma música que o seu pai escutava, sua mãe escutava. Se seu pai e sua mãe não estiverem aqui, essa música se torna uma referência. Então a música tem esse poder místico mesmo de embriagar a realidade, vamos dizer assim, com a força dos sonhos. Então o violão do Miguel, o violão do Ernesto de la Cruz representam essa dimensão aqui dos projetos futuros, da subjetividade, aquilo que eu queria e que eu posso alcançar, ou aquilo que eu quero, ainda que não possa alcançar, porque quando o Miguel se compara, ele olha para o Ernesto de la Cruz, ele se compara dizendo assim: ele veio do nada como eu.
e chegou lá, né? É o artista. Inclusive o Miguel tem uns exageros dizendo que o Ernesto de la Cruz é o maior músico de todos os tempos. E aí depois aparece uma cena onde uma guia turística diz assim: aqui Ernesto de la Cruz, o maior cantor do México, né? Então veja que o Miguel tem essa dimensão expansiva que é natural desse mundo de sonhos e de projetos. Já se a música representa isso e se o violão sintetiza tudo isso, do outro lado tem os sapatos, né? O ofício de sapateiro da família representa esse contato direto e duro com a realidade tal qual ela é. Então, se de um lado tem um mundo dos sonhos, do outro lado tem nessa fábrica de sapatos aí, na venda dos sapatos, esse contato com o chão da realidade e a realidade dura. E aí que aparece justamente o peso da história da Amélia, que é a tataravó do Miguel, e que essa história vai passando para os outros membros da família, onde eles são todos privados dessa dimensão mais do sentimento. Justamente porque a Amélia, que é a tataravó, e é quem abre essa história de desencanto, passou por uma grande quebra de expectativas, justamente provocadas pela música. Então ela transformou a música no recurso visível de tudo aquilo que é hostil. Por isso que nada que tem a ver com música aparece aqui, pode aparecer aqui nessa família. A gente faz esse primeiro comentário e aí tem aquela frase que abriu o filme, né, a animação, que o menino se sente castigado por algo que aconteceu, e aí a gente traz para o nosso mundo familiar e para as nossas relações entre pais e filhos. A gente vai ver assim também que isso é muito visível em situações que existem muitas cobranças. Por exemplo, uma família cujos pais são devidamente realizados do ponto de vista material, do ponto de vista acadêmico, então eles vão transpor tudo aquilo que eles construíram materialmente, academicamente e em outros setores, trabalho, eles vão trazer tudo isso para os seus filhos. Então a gente pode ter um contexto de muitas cobranças por parte dos pais para todos os filhos, ou aí a gente vai ver o seguinte: o peso das cobranças para um filho específico quando comparado com outro. Então a gente pode viver basicamente essa ideia do castigo que o Miguel fala que sente com ele. E aqui é muito atencioso na obra, na animação Viva a Vida é uma Festa, é muito atencioso esse peso que a família exerce. Em vários momentos você é colocado em cenas que mostram o peso da família, até na decisão sobre comida. Ali, logo no iniciozinho da animação, fala sobre isso. Que ele não quer uma comida e todos olham para ele, aí ele aceita, né? Então você percebe que nessa narrativa vários elementos e cenas vão nos colocando nesse contexto de muitas cobranças. E muitas vezes nós, os adultos, todos nós adultos, não olhamos o mundo a partir da ótica do filho ou da filha. A gente não mede o mundo a partir daquilo que eles estão sentindo. E aí na clínica isso se reflete na relação entre pais e filhos, quando eles levam sua criança para o psicólogo ou para a psicóloga infantil, porque a gente vai perceber que 90%, eu vou colocar 90% porque é com base no que eu tenho vivenciado, 90% das questões que chegam das crianças para o consultório, para a clínica, 90% tem a ver com a configuração do mundo adulto. Ou seja, o mundo adulto adoecido termina transpondo esse adoecimento para o mundo infantil. E aí esse exemplo que eu coloquei é um dos exemplos. As cobranças, algumas negações, por exemplo, uma família que passou muitas privações e que conseguiu se estabilizar, vai levar para os seus filhos esse nível de cobrança a partir das privações que vivenciou. Ou seja, um pai e uma mãe que viveram muitas dificuldades na sua infância, no começo do casamento, eles vão levar isso como critério para medir a relação com seus filhos. Então isso aqui é uma coisa que a gente precisa colocar tudo no seu devido lugar para evitar que as nossas crianças se sintam aí um pouco como esse Miguel, castigados, né? Castigadas. E nessa dimensão do castigo é que aparecem em oposição, e não deveria ser uma oposição, mas infelizmente em muitos contextos familiares é uma oposição,
a música, o violão e o sapato que aparece ali, né? Simbolicamente, o mundo dos sonhos da criança e o mundo, a realidade e a cobrança dos adultos, né? Tem um texto que é uma parceria do Rubem Alves com o Maurício de Souza. O nome do texto é um texto tipo história em quadrinho, né? Do Maurício desenha e o Rubem Alves faz o texto. Pinóquio às avessas. E a síntese é a seguinte: a gente tem crianças de verdade e transforma elas em crianças de madeira, né? O Pinóquio é o menino, o Pinóquio é o bonequinho de madeira que quer ser criança. A gente faz o contrário, né? A gente pega uma criança e, infelizmente, pela nossa forma de compreensão do mundo adulto e das cobranças que a gente já carrega, a gente termina transformando a criança de verdade em algo sem dinâmica, sem força, sem consistência, carregado de privações e de medos. Justamente porque os medos que estão sendo levados para as crianças são medos que pertencem originalmente ao mundo adulto. Então, isso aqui que eu falo parte dessa frase que abre a animação. Eu me sinto castigado por coisas que aconteceram antes mesmo que eu nascesse. E aqui vem outro aspecto que tem a ver com a estrutura familiar e ainda um pouco a ver com essa frase, porque assim, quando algo fere um membro da família, essa ferida, se não for devidamente tratada, curada, ela vai passando para outros membros da mesma família. Tem uma frase em psicologia que é quase um provérbio que diz assim: se você não cura das suas feridas, você vai sangrar em quem não lhe feriu. E quando você pega a história, o contexto dessa animação, a história é com a Amélia. É ela quem foi ferida pelo seu marido, que a deixou a filha e foi atrás do sonho de ser músico. Mas a dor dela, não curada devidamente, sai para todos os membros da família, para todos os que vieram depois. Então, quando alguém adoece na estrutura familiar, adoece do ponto de vista psíquico, se isso não for devidamente sanado, todos sofrerão as consequências. E numa relação de adultos, os adultos tendem a ter mais facilidades para compreender, facilidades para interagir, mas uma criança não. E aí eu alerto de novo para uma coisa que a gente também já falou nesse primeiro momento, mas é sempre bom repetir, que a gente deve ter cuidado para não gerar um abismo, nenhum muro entre o nosso mundo, que é o mundo adulto, e o mundo das crianças, né? A criança, ela participa do seu mundo, ela participa das expectativas do seu mundo, e é preciso que nós escutemos essas expectativas que aí aparecem e que no filme, na animação, estão representadas pelo grande sonho do Miguel em ser um músico famoso como é o Ernesto de la Cruz. Então, feito esse primeiro ponto, eu passo para o segundo, que tem a ver com o mundo dos mortos nessa história. E aí, para mim, pelo menos na leitura que eu faço, é a maior virtude dessa animação, sobretudo não só para os adultos, mas principalmente para interações com crianças, a forma como se apresenta a morte. Esse é um tema bem delicado, é sempre um tabu, e a gente tem frases prontas para isso, para falar sobre a morte, tem expectativas, algumas, né? Mas a gente não lida de fato com essa realidade. Inclusive amanhã é dia de finados, e essa animação ela está situada num feriado chamado o Dia dos Mortos, que corresponde justamente ao que a gente chama aqui de o Dia de Finados. Então agora a gente entra nesse tema, o tema da morte, conforme é apresentado lá na animação. E o que me chama muita atenção nessa dinâmica, se você já assistiu, se você não assistiu vale a pena, é o colorido e a riqueza do mundo dos mortos e a forma como os mortos interagem com os vivos. E aí, é claro, né, existem estruturas religiosas que vão fazer com que várias pessoas resistam a essa animação, porque vão dizer assim, não, estão falando de espíritos, estão falando de volta dos mortos, tal. E eu vi vários textos e vídeos também
vindo de cenários religiosos, onde procuram nessa animação, elementos satânicos, contrários à religião. Mas aí o que eu tenho para falar é primeiramente o seguinte: cabe aos pais que estão vendo, de acordo com a fé que professam, saltarem esse muro e transpor a diferença, porque o que o filme quer apresentar é outra coisa. Lembremos que é uma animação primeiramente para crianças, é para a criançada ver. E tem uma lição muito interessante sobre a morte aí, que é o seguinte: no dia dos mortos são feitas oferendas, contadas histórias e colocada fotos dos falecidos ali, né? As fotos dos falecidos estão ali. E é bem interessante porque diz assim, ó, aí tem um negócio lá como se fosse um check-in, né? No mundo dos mortos, essa linguagem aí simbólica, poderosa e bonita e acessível a crianças, né? Aí tem um tipo de fiscal que vai ver lá o morto e diz: ah, sua família colocou uma foto lá no altar, então você pode passar. Então é interessante esse aspecto porque é uma conexão com memórias. O filme não está querendo dizer lá que quem morre volta todo ano no Dia dos Mortos. Não, o filme está dizendo que cabe a nós, os vivos, lidar e manter a memória dos mortos. E isso é uma coisa que o nosso tabu sobre a morte nos impede de fazer. Desacostumado a fazer live sozinho, né? Porque enquanto o outro está falando, eu estou tomando água, estou vendo as anotações, hoje eu estou aqui só com vocês, né? E só eu que estou falando. Então coloquem aqui os seus comentários para ir ajudando, né? Pois é, Dani, eu também acho que essa é a melhor parte dessa animação, que é essa interação com o mundo dos mortos, né? Eu concordo com você. E aí vamos lá. Cabe aos vivos manter a memória dos falecidos, cabe aos vivos honrar essa memória e, de uma certa maneira, o filme também, a animação está falando sobre uma outra presença dos falecidos, porque está sendo dito ali, de maneira simbólica, que aqueles que partiram permanecem vivos em nós enquanto lembrarmos deles. Mas não é lembrar apenas, é contar histórias. Tanto é que a Inês, que é a bisavó do Miguel, é a criança que foi deixada pelo pai, a luta toda ali no mundo dos mortos. Depois, né, tem uma figura que vai aparecer, que é o Hector, e a luta dele é para que a foto dele seja colocada lá, porque ele não quer ser esquecido. E o que está sendo trazido para nós é que a pior forma de punir alguém ou de matar alguém, simbolicamente também, é rejeitar e esquecer essa pessoa. O esquecimento é a forma mais cruel de sepultar alguém, né? E tanto é que toda vez que é falado do bisavô, do tataravô do Miguel, alguém diz: não mencione esse homem, não faça isso, não fale de música porque lembra daquele homem. Então a ideia é tentar apagar da história da família um personagem que é fundamental, porque vale lembrar que se o Miguel está ali, os pais do Miguel estão ali, é porque teve um momento que a Amélia, mesmo tendo sido deixada depois pelo seu esposo, ele participou dessa história, mesmo tendo ido embora depois. E aqui é interessante também para o mundo dos adultos, não só para o mundo infantil, mas assim, primeiro para nós e depois de nós, a partir do nosso entendimento, promover esse diálogo com o mundo infantil, que é o seguinte: todas as pessoas que vão participando da nossa vida, quer deixem marcas positivas ou negativas, elas precisam de um lugar ali. Toda vez que você tenta, e aqui tem uma metáfora poderosa que é o seguinte: toda vez que você tenta apagar algo que aconteceu, você tenta enterrar algo de ruim que aconteceu, enterrar sem conceder significado, apagar sem conceder significado, ou esquecer como se fosse simplesmente assim, esse negócio retorna um pouco mais adiante. Então é algo freudiano, na verdade, né? Aquilo que é calado sempre fala, sempre se pronuncia depois. E aí a gente vai entender um pouco um contexto, porque por mais que a família rejeitasse a música, por mais que a família odiasse o músico, a música achou um espaço para se manifestar ali, que é justamente a criança, o Miguel. E
Nessa interação com o mundo dos mortos, tem uma ideia de resgate aqui, porque quando é no mundo dos mortos, a relação do Miguel, ela se desenvolve a partir de um encontro aparentemente aleatório com um cara chamado Hector. Pronto, Hector é um cara que está ali, primeiramente na narrativa, quando você está assistindo a história, é um aleatório, é um negócio assim que você diz, não, isso aqui inclusive é uma figura cômica no primeiro momento. Ele tenta sair de lá do mundo dos mortos e vir no Dia dos Mortos para ver a sua família vestido de Frida Kahlo, né? Porque ele diz que tem várias fotos dela e várias homenagens em altares do México, então ele pode sair, então tenta se disfarçar para sair. É uma memória que está mal contida, né? É uma memória que foi mal trabalhada ou não foi trabalhada, então ela tende a voltar de alguma maneira. Seja vestido de Frida Kahlo, seja vestida de músico, mas ela volta. E aqui é algo para nós, aquilo que foi adoecido em nós, aquilo que foi mal trabalhado em nós, tende a voltar. E dentro de uma relação familiar, as crianças vão ser sempre as primeiras a sofrerem o impacto dessa volta. Por isso que o Miguel está sempre aí nessa perspectiva de alguém castigado. No mundo dos mortos, a ideia do resgate, justamente por conta desse encontro com o Hector. E aqui eu lembro quando o Jung fala da criança, ele apresenta a criança como um arquétipo, inclusive. E é bem interessante essa perspectiva do arquétipo, porque ele diz assim, ó, a criança, mais ou menos assim, a criança, ela, nessas narrativas grandiosas, elas têm sempre um futuro que vai redimir várias pessoas. Ou seja, quando aparece uma criança nessa narrativa, ela tem uma jornada que é dela, mas ao mesmo tempo essa jornada dela vai abrir novas possibilidades para outras pessoas com quem ela interage. E aí a criança, o Miguel, é esse arquétipo da criança heróica, né? A criança que vai conduzir tudo a um outro nível, vai trazer tudo à harmonia. E aqui a gente pega, por exemplo, narrativas bíblicas, Moisés, Jesus, a história deles é contada a partir de elementos de infância, né? Uma criança que passa por uma grande privação, por uma grande dificuldade e que quando se torna adulto é uma criança que redime, que conduz, que renova. E em estruturas do mundo cult, né, assim, desse universo mais de cinema e televisão, o mesmo acontece com narrativas como do Superman, por exemplo, que é uma criança que vem, depois de perder seu lugar natal, vem como um tipo de salvador. E o herói épico, né, aquele que tem uma vocação desde o início. Mas também pode ser o herói trágico, né, a criança que pelos arranjos da história encontra um destino grandioso. E aí, nessa narrativa aparece a história do Batman, é mais ou menos por aí. Uma criança que tinha tudo, perde os pais e depois constrói uma vida diferente, e a construção de vida dela emancipa outras pessoas. Então o Miguel aqui é o arquétipo da criança, o arquétipo do herói, mas do herói trágico. É o herói que não é um destino grandioso do início, mas ele descobre e luta contra muita coisa. Por isso um conflito entre ele e sua família nesse primeiro momento. E aqui é preciso que a gente tome um certo cuidado, porque esse conflito com a família não é ele contra a família, mas é porque o adoecimento da família termina interferindo no seu processo de construção como pessoa, a forma como ele vai se construindo. E aí tem uma resistência inicial, porque ele está escondido, tocando o violão dele, sonhando em ser o Ernesto de la Cruz. E aí eu falo do Ernesto de la Cruz, do Hector e do Miguel agora, para a gente encerrar essa partezinha do mundo dos mortos aí. O mundo dos mortos vive, é um paradoxo, o mundo dos mortos vive daquilo que os vivos oferecem. E na nossa cultura cristã, a gente tem medo da morte. A gente tem umas frases prontas. Todo mundo morre. A vida é assim mesmo. Tem a vida eterna. Mas no fim das contas, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite, a gente tem medo da aproximação da morte. E aí tem... O Jung fala num dos seus textos, ele fala justamente sobre isso. Quando ele está falando na natureza da psique, ele fala sobre a morte nesse processo.
E aí ele vai dizer assim: "Não, você fala que aceita a morte, você fala que sabe que ela é o destino, mas você tem medo de ser coberto por ela, porque ela é um cobertor que sufoca tudo, né?" Então a ideia da morte como um cobertor é apresentada ali por ele, a ideia do ser apagado, né? De ser coberto por algo escuro e que me tira de todo o cenário de luz. Então é mais ou menos assim que o Jung apresenta com uma influência grande de um filósofo chamado Heidegger, né? A vida se encaminha para a morte, é mais ou menos assim que o Jung trata também. Mas assim, a ideia de que não saber lidar com a morte, ou seja, o medo da morte, nos impede de viver plenamente a vida. Então, o medo da morte se torna uma barreira para que eu construa uma vida melhor. Eu não consigo construir uma vida melhor porque eu tenho medo da morte, que é vista como uma sombra, um cobertor da noite, uma sombra na esquina, como dizia até Raul Seixas, né? A morte surda na esquina. Então, esse medo pode bloquear a forma como construímos e como interagimos com a nossa vida. E aí nessa animação esse mundo é totalmente colorido, festivo. Então eu acredito que essa ruptura com uma mentalidade de punição, porque não tem uma céu, inferno, não aparecem lá. Eu também não estou criticando isso. O que eu estou dizendo é que a forma como nós adultos falamos sobre morte com as crianças é uma forma punitiva. Nós falamos da morte como punição, nós associamos a morte com castigo ou prêmio, e quando a gente vê essa animação aí, a ideia da morte é outra coisa. A ideia da morte é algo natural, mas que não fecha, não é o fim, porque eu permanecerei vivo enquanto for lembrado por aqueles com quem eu convivi. E aqui entram elementos do Ernesto de la Cruz, que é um músico famoso, e o Ernesto de la Cruz vai se tornar fundamental para que a gente entenda o Hector e depois o Miguel e a ideia que eu falei do resgate. O Miguel como o pequeno herói que vai resgatar toda a história da sua família, vai reler a história da família e vai redimir essa estrutura familiar. É muito importante essa perspectiva da animação, porque no nosso mundo a gente não dá voz às crianças. O meu filho vai fazer música, o meu filho vai fazer natação, o meu filho vai jogar futebol, tal horas ele está no reforço escolar, tal horas ele está no inglês, aí o menino e a menina ali acorda e anoitece carregado de atividade, né? Um pequeno adulto. E aí, como eu disse no início, termina que esse sobrecarregar das crianças é por conta de coisas que não foram vivenciadas pelos adultos. Queriam vivenciar, mas não vivenciaram, então jogam para as crianças e terminam castigando as crianças. E o Ernesto de la Cruz é um músico famoso, é bem interessante porque inclusive a música que o Miguel diz assim, o Ernesto tem várias músicas boas tal, mas a minha preferida é essa. E a música preferida é Lembra de Mim. É uma música espetacular, diga-se de passagem, uma super música. Lembra de Mim é justamente o que garante uma conexão entre eu agora, e aqueles que vieram antes de mim, toda a minha estrutura familiar. E aí eu estou falando já a partir de uma perspectiva familiar sistêmica, né? Porque eu tenho uma interação com toda a tradição familiar que veio antes de mim. Eu preciso estar em contato com elementos ancestrais, né? Meu avô, minha avó, bisavó. A gente precisa ter uma tentativa de resgate dessas histórias que muitas vezes são histórias que quando vêm à tona explicam determinados elementos positivos e negativos do nosso presente. E aí a música Lembra de Mim. O Ernesto de la Cruz ficou famoso inclusive por essa música e depois outras que vão se sucedendo ali. Constrói uma grande imagem social. Ele é segundo Miguel, o maior músico de todos os tempos, segundo a guia turística, o maior do México, mas é uma referência. E a conexão entre o Miguel e a sua estrutura familiar, segundo ele, vai se dar a partir do Ernesto de la Cruz, que é o músico famoso, mas também é o tataravô que deixou a Amélia, que é a sua tataravó. Então ele acredita que a música está então enraizada na sua história desde a origem, não só porque o seu tataravô é músico, mas porque o seu tataravô é o Ernesto de la Cruz, que é o músico famoso. E aí
entra também o que eu falei da representação da música como o sonho, o desejo infantil de progredir, de alcançar uma meta. Ele quer ser famoso como o Ernesto de la Cruz. E se o Ernesto de la Cruz é o seu tataravô, é o cara que vai abençoar, porque depois que ele está lá no mundo dos mortos, ele precisa de uma bênção para voltar. E essa bênção é o encontro mais profundo da criança com toda a sua história familiar, com toda a tradição da sua família. O Miguel está no mundo dos mortos, mas é visto por quem está lá como, inclusive é procurado assim, né? Tem uma criança viva aqui entre nós. Mas é interessante perceber que muitas vezes nós, os adultos, matamos os sonhos das crianças. Então elas estão vivas entre nós, mas estão, do ponto de vista dos seus sonhos, estão morrendo ou já morreram. Então são expectativas que são frustradas devido a equívocos realizados pelo mundo adulto ao seu redor. E essa criança viva no mundo dos mortos busca justamente a bênção para que possa voltar. E aí ele encontra a Amélia, que é a sua tataravó, e ela coloca uma condição. A condição é bem simples: eu abençoo você para você voltar se você prometer que nunca mais vai tratar ou lidar com música. Então veja que a batalha contra aquilo que é reprimido na sua estrutura familiar. E é engraçado porque no primeiro momento ele até promete e ele volta para o mundo dos vivos, e quando ele volta para o mundo dos vivos, pega de novo o violão do Ernesto de la Cruz e aí automaticamente volta para o mundo dos mortos. E a Amélia, que é a tataravó, diz assim: nem 2 minutos se passaram e você já traiu a sua promessa, né? Mas é claro que ele vai trair essa promessa, porque essa promessa rompe com tudo aquilo que é o seu projeto, com os seus sonhos. E é aí que os adultos não compreendem. Nós, os adultos, não compreendemos essa relação do mundo infantil com seus sonhos. Só que à medida em que o tempo passa no mundo dos mortos, se ele não voltar antes do amanhecer, ele ficará lá para sempre. Então é uma ruptura total com toda a sua realidade, né? E nessa construção, dentro do mundo dos mortos, a música, a arte, a alegria, tudo isso é manifestado ali. E o Ernesto de la Cruz tem o melhor lugar do mundo dos mortos, porque a presença e a realidade de alguém no mundo dos mortos depende de como ele é lembrado no mundo dos vivos. Então essa ideia da lembrança é muito forte. E é claro, o maior artista do México, então ele tem tudo, né? Tudo gira em torno dele. E aí aparece também um outro músico, que é o Hector, e depois que é o cômico, mas que depois se descobre a verdadeira história dele. E tem um ponto bem interessante nesse personagem, porque as pessoas zombam dele porque ele teria morrido engasgado. É uma coisa meio confusa sobre como foi a morte dele. E ele aceita, num primeiro momento ele aceita essa versão de que foi engasgado, morreu engasgado e tal. E é bem interessante porque o Hector está no mundo dos mortos desejando ser lembrado pelos vivos, mas ele mesmo esqueceu quem ele era. Isso é uma coisa muito... Caberia aqui uma reflexão bem mais longa sobre isso, mas aí eu vou parar, né? Mas assim, é bem interessante refletir sobre isso, né? Que ele busca ser lembrado pelos outros, mas ele mesmo tem partes da sua história que estão apagadas. Do mesmo jeito que eu tenho, vocês que estão por aqui e quem vai ver depois tem partes da nossa história que nós apagamos. Quer dizer, apagamos não, né? Nós sufocamos. Elas estão ali guardadas num porão e tem um espantalho na porta, né? Guardando, como diz essa teoria dos arquétipos, né? O espantalho para impedir que a gente entre naquele espaço. Mas chega um momento que a porta se abre, o espantalho pega fogo e tudo sai. E aí é o momento, é o ponto mais alto dessa narrativa, que é quando o Hector finalmente encontra os pedaços da sua história que estão escondidos. E aí ele percebe, por conta de uma cena que é apresentada, essa cena fala do Ernesto, ele conta é um filme que ele fez, mas a cena que está relatada no filme, e é engraçado, né, porque é um filme dentro do filme,
essa cena mostra a morte de alguém. E aí o Hector diz, não, mas essa cena foi comigo. E aí ele descobre como isso aconteceu, como de fato ele morreu. E aí a sua morte não foi um acidente, a sua morte foi provocada, e inclusive é o ponto mais trágico da história, porque fala de um envenenamento, né? Ele foi envenenado. E aqui as coisas se encaixam de verdade para toda a estrutura familiar do Miguel, porque não é que a Amélia, tataravó dele, e a Inês, que era a criança na época, não é que elas tenham sido abandonadas. É porque o Hector não conseguiu voltar para casa. Foi envenenado e não volta para casa. E aqui a gente pega uma coisa que acontece muito na clínica e é bem interessante quando a pessoa descobre, a pessoa faz esse processo de reencontro. Você chega e conta uma versão da história que é a sua. E toda a realidade se configura a partir dessa versão que você contou. É o que acontece com a família do Miguel. A Amélia entendeu que o seu marido a abandonou para viver de música e construiu toda uma realidade negando a música, a partir do trabalho com os sapatos. Ela construiu essa realidade com base nisso, que para ela era verdade. E quando aparece esse encontro do Hector com a sua morte, como ela de fato aconteceu, a gente percebe que toda a realidade muda. É uma exigência que a realidade mude. A realidade precisa mudar porque a verdade de fato apareceu. Não é a verdade como a pessoa pensava, mas é uma verdade que supõe outros elementos que muitas vezes, na maioria das vezes, vai fugir da mão da pessoa. E na clínica acontece muito isso. O pai traz a criança e a gente conversa com os pais, aí depois começa a trabalhar com as crianças, e aí quando volta para os pais, já volta com elementos que mostram que precisa de uma revisão na forma como eles estão entendendo, né? Na verdade, não é a criança que está adoecida por si, é o adulto que adoeceu toda a esfera ao redor da criança. Então, o que está acontecendo com a criança é um processo de adoecimento, mas é um sintoma de um adoecimento anterior e muito mais grave, né, na verdade. E encontrar a realidade sobre o Hector faz o Miguel entender que o Ernesto de la Cruz não é o seu tataravô. O seu tataravô é o Hector. Então, aquela figura que foi muito negligenciada da estrutura familiar, a estrutura que foi sonegada e que se tentou apagar, ela volta. Aquilo que foi reprimido, apagado, tende a voltar em algum momento. Só que nessa questão aqui, ela volta para redimir tudo. É uma lembrança que redime. E aí tem um desenvolver da trama para o final, que é bem interessante. Se descobre que o Ernesto de la Cruz é uma fraude, que o grande músico e compositor era o Hector, inclusive foi envenenado porque o Ernesto queria as músicas, né? Não queria o fim da parceria por conta das músicas, roubou as músicas do seu companheiro e tal. E aí é bem interessante porque entra a ideia de referência. Então a referência que o Miguel tem é o Ernesto de la Cruz, a referência é uma fraude, mas desponta uma referência mais pura, mais verdadeira, que é o Hector. E aqui tem a ver com a forma como nós também nos apresentamos às crianças, porque com que cara os pais se apresentam, né? Tem pai que acha, é engraçado, o pai e a mãe eles acham que são os melhores. Aí quando você vai escavacando a história da criança, você percebe que são ausentes, que são negligentes muitas vezes. Então é preciso que a gente avalie a forma como a gente se referencia. Inclusive, o fechamento, eu já estou quase encerrando aqui, o fechamento é que quando o Miguel volta finalmente, abençoado pela Amélia, a história foi redimida, os mortos estão felizes, ou seja, o passado foi redimido e as lembranças foram redimidas, e o menino heróico volta para casa, ele volta para integrar a família. E aí ele pega o violão e canta Lembra de Mim para Inês, que é a sua bisavó, e essa música foi a música que o Hector tinha feito para ela quando criança, para ela lembrar dele, e tem uma promessa de volta. E aí é uma cena bem bonita, que a Inês pega
ela pega uma foto o restante de uma foto, né, na verdade, do Hector, e aí finalmente a foto do Hector vai pro altar da família e aí ele vai poder ser lembrado, né? É bem interessante aí essa animação sobre a forma como nós tratamos a nossa história, como nós tratamos a nossa, a nossa família, as lembranças familiares e como nós temos interagido com membros da nossa família, quer estejam aqui ou não. E tem outras dimensões aí que a gente poderia falar, mas eu vou parando porque já estamos aqui com 45 minutos e hoje é domingo, todo mundo aí sossegado em casa, agradecendo então a presença de quem está por aqui e também sempre a de quem vem depois. Aí eu também quero dizer que tem alguns vídeos comentando alguns filmes. Amanhã vai passar um filme bem legal, Corra. E esse filme eu já comentei aqui, é um debate interessante sobre o racismo, porque muitas vezes a gente imagina o racismo como algo que se resume à violência física, mas na verdade tem um simbolismo poderoso. E no caso do Brasil, que é mais radical ainda, o racismo é o que delimita as relações sociais e de classe. Então eu vou postar ali nos stories esse vídeo para quem quiser ver. Claro, né? Você pode ver antes ou depois, mas eu deixo aí, você vê. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui e semana que vem aí, mas não no domingo, semana que vem eu trago um outro debate. Esse mês de novembro eu quero falar só sobre filmes e animações, e aí você pode sugerir também a que você desejaria que a gente pudesse trabalhar. Se for algo que pode ser lido a partir da minha ótica de trabalho, a gente traz, mas se não for, eu trago alguém aqui que possa fazer uma parceria para esse debate. Eu aprendo também com quem vier trazer uma perspectiva diferente. Tem um amigo meu chamado André, que inclusive comentou essa animação na postagem que eu fiz, falando sobre dimensões transgeracionais do adoecimento, né? Então é interessante, que é justamente o que eu falei aqui em outra perspectiva, né? Que aquilo que não é devidamente trabalhado no mundo adulto, na sua pessoa, vai passando para outros membros da sua família. Então eu aproveito aqui que eu falei dele e digo a ele, né, que seria interessante, na perspectiva de trabalho dele, um vídeo também sobre essa mesma animação, e a gente teria aqui duas linhas ou várias linhas possíveis. Patrícia Mello, sim, vai ficar salva a live, e aí é só... eu estou colocando as postagens que ficam salvas de lives com umas capinhas. E aí a capinha dessa daqui é Psicologia e Cinema. Então fica aí Psicologia e Cinema, para que você possa ver depois ou indicar para alguém. A Cabana é uma boa indicação. Vamos ver aí o que a gente pode ver com a Cabana. Então eu vou encerrando aqui desejando a todo mundo um bom domingo, aproveitar também o dia de amanhã, aproveitar que amanhã é dia de finados, é um dia para a gente recordar as pessoas que não estão fisicamente aqui, mas que elas permanecem como memória. Então trabalhar essa memória sobre os nossos familiares que já não estão aqui fisicamente, inclusive introduzir as nossas crianças nessa perspectiva de reflexão sobre quem são os avós, quem são os tios, os falecidos, né? Contar um pouco da história. E aí é interessante, né? Voltando, lá vai eu voltar para Viva a Vida é uma Festa. É interessante porque isso é muito claro, né? Vai sendo contada a história da pessoa e várias histórias. E inclusive quando o Miguel encontra os seus entes, ele sabe, porque ele já escutou as histórias, né? Então é interessante isso aí ser resgatado na nossa estrutura familiar. Como nós estamos ainda no meio da pandemia do Covid-19, quem puder ficar em casa, fique em casa. Se precisar sair, com todos os cuidados, com máscara, levando álcool em gel. Então a gente está por aí, o que precisarem é só deixar um recadinho por aí que a gente vai tentando interagir. Desde março eu tenho promovido aqui uns pequenos debates, umas reflexões, mas esse mês de novembro eu pretendo fazer algo assim que envolva mais essa dinâmica lúdica. E aí a gente traz o cinema como recurso. E aí hoje foi Viva a Vida é uma Festa. Espero que tenha sido bem proveitoso e que a gente possa
aprender com esses elementos para que a gente possa configurar melhor a nossa história e a nossa compreensão de família. Já vi mil vezes, pois é, eu não me canso de ver essa animação e cada vez que eu vejo descubro um mundo novo, né? É isso que é a beleza dessas histórias, né? Então eu vou ficando por aqui, meus amigos e amigas. Desejo de novo um bom domingo, um feriado bem tranquilo e que a gente possa se encontrar por aí para novas rodadas de conversa. Valeu, abraço para todo mundo.